Olá a todos! Já alguma vez pensaram como é que algumas pessoas parecem conseguir fazer imensa coisa, enquanto outras estão sempre a correr, sempre ocupadas, mas os resultados nem por isso? Pois bem, hoje vamos mergulhar no conceito de trabalho intenso de Cal Newport, e esta pode ser mesmo a chave para se ingrar neste nosso mundo cada vez mais cheio de distrações. É aquela sensação, não é? Completamente familiar. Chegamos ao fim de um dia cheio de reuniões, e-mails a pingar, telefonemas, mas quando paramos para pensar, a pergunta que fica a ecoar é: mas o que é que eu fiz hoje que realmente importou? Ok, vamos lá a isto. O grande problema é que, em muitos trabalhos, para ser ocupado passou a ser mais importante do que ser produtivo de verdade. Criou-se uma cultura em que responder a um e-mail em 30 segundos é visto como um sinal de eficiência e é mais valorizado do que, por exemplo, passar 3 horas em silêncio completamente focado a resolver um problema complicado. É uma armadilha. E isto leva-nos direitinhos ao coração do problema, a verdadeira epidemia do trabalho superficial. É só olharmos à nossa volta. Os escritórios, as ferramentas digitais, parece que foram desenhados não para nos ajudar a focar, mas precisamente para o contrário, para nos manter num estado de constante distração. Pensem, por exemplo, no Facebook, com aqueles escritórios gigantescos em open space. A ideia, claro, era fantástica, promover a colaboração. Mas o que é que aconteceu na prática? Um ambiente de interrupção constante. É muito mais fácil e até socialmente mais aceite parar o que se está a fazer para responder a uma pergunta rápida de um colega do que ignorá-lo para manter a concentração. E pronto, aí está ele, o caminho de menor resistência a levar-nos sempre para o trabalho superficial. Então, o que é que se faz? Como é que se luta contra isto? É aqui que entra a proposta de Cal Newport, uma alternativa super poderosa a esta cultura de superficialidade: o trabalho intenso. E a diferença entre os dois é abismal. Trabalho intenso não é só trabalhar mais horas. É sobre aquele estado de concentração total, sem distrações, em que conseguimos levar as nossas capacidades ao limite para criar algo novo, algo com valor. Já o trabalho superficial, bem, é o ruído. É responder e-mails, ir a reuniões que não davam em nada, são aquelas tarefas que nos mantêm ocupados, mas que não nos levam a lado nenhum. E porquê é que isto é tão, mas tão importante agora? Porque a capacidade de fazer trabalho intenso é basicamente o superpoder que une estes três grupos de pessoas. É a competência que permite aprender coisas difíceis rapidamente e produzir trabalho de alta qualidade, de elite mesmo. No mundo onde a automação está a avançar a todo o gás, esta capacidade de foco já não é só uma coisa boa de se ter. É muito provavelmente a nossa maior vantagem competitiva. E a ciência por trás disto é absolutamente fascinante. O conceito chama-se resíduo de atenção. Basicamente, o nosso cérebro não é como um computador que fecha uma aplicação e abre outra instantaneamente. Não. Quando mudamos de tarefa, uma parte da nossa atenção fica para trás, fica agarrada à tarefa anterior. Isto, na prática, mostra o custo real de andarmos sempre a saltar de tarefa em tarefa. Imaginem, em vários estudos, pessoas que foram interrompidas a meio de uma tarefa, mesmo que fosse só por uns segundos, tiveram um desempenho muito pior na tarefa seguinte. Porquê? Porque o cérebro ficou preso no que estava a fazer antes. Portanto, aquela espreitadela rápida ao e-mail não é nada inofensiva, deixa um rasto, um resíduo que sabota a nossa concentração a seguir. Muito bem, já percebemos o problema e a sua importância. Agora, vamos à parte prática. Como é que se faz isto? O Cal Newport dá-nos 4 regras fundamentais para conseguirmos cultivar o trabalho intenso. E aqui estão elas: trabalhar intensamente, abraçar o tédio, sair das redes sociais e drenar a superficialidade. Isto não são só umas dicas soltas, atenção. É um sistema completo. A ideia é criar rituais, treinar a nossa mente para resistir à distração constante, olhar de forma crítica para as ferramentas que usamos e, por fim, ser absolutamente implacável com as tarefas que só nos roubam tempo e energia. O objetivo é que o foco se torne a regra e não a exceção. E o ponto-chave para entender estas regras é este: a nossa força de vontade não é infinita. É como uma bateria que se vai gastando ao longo do dia. Por isso, em vez de estarmos sempre a depender dela para nos forçarmos a concentrar, o que é muito mais inteligente é criar sistemas, criar rituais. O objetivo é reduzir o atrito. É tornar o ato de começar a trabalhar com foco uma coisa quase automática, que não exija um esforço hercúleo. Então, como é que pomos isto em prática? Vamos ver as 4 abordagens principais que existem para encaixar estas sessões de trabalho intenso na nossa vida, seja ela qual for.
E o que é interessante aqui é que não há uma solução única. Podemos ser monásticos, como um escritor que se isola do mundo para escrever um livro, podemos ser bimodais, como um professor que dedica um semestre inteiro à investigação e outro a dar aulas, podemos usar a abordagem rítmica, que é talvez a mais comum, criar um hábito, como por exemplo trabalhar focado todas as manhãs das 8 às 10, ou então a jornalística, para quem já é mestre nisto e consegue aproveitar qualquer bloco de 30 minutos para avançar trabalho. A chave é encontrar o que funciona para cada um. Agora, preparem-se para uma ideia que pode parecer completamente contraintuitiva, mas que é absolutamente crucial. O descanso. O não fazer nada não é inimigo da produtividade. Pelo contrário, é um dos seus maiores aliados. Vamos lá desmontar isto. Primeiro, o descanso ajuda a ter novas ideias. É nesses momentos de pausa que o nosso cérebro, em segundo plano, começa a ligar os pontos e encontrar soluções que nunca encontraríamos se estivéssemos sempre ligados. Segundo, recarrega a nossa bateria de concentração. É simples. E terceiro, isto é muito importante, a nossa capacidade para trabalho intenso por dia é limitada. Ao planearmos o descanso, estamos a evitar a tentação de preencher esse tempo com mais trabalho superficial que só serve para nos deixar exaustos. O próprio Cal Newport resume isto na perfeição com esta frase: menos desordem mental significa mais recursos mentais disponíveis para o pensamento profundo. É tão simples e tão poderoso como isto. E uma técnica super prática para conseguir isto é o chamado ritual de encerramento. A ideia é simples. No final do dia de trabalho, tiramos uns minutos para ver se ficou alguma coisa urgente por fazer, planeamos rapidamente o dia seguinte e depois, conscientemente, dizemos para nós mesmos: o dia de trabalho terminou. Este pequeno ato dá um sinal claro ao nosso cérebro de que pode e deve desligar dos problemas do trabalho, permitindo um descanso a sério. Portanto, em resumo, este caminho para uma vida com mais trabalho intenso não é fácil. Exige que se nade contra a maré de uma cultura que nos empurra constantemente para a distração. Mas as recompensas, tanto a nível de produtividade, como de desenvolvimento pessoal e até de satisfação com o nosso trabalho, são realmente profundas. E, para terminar, fica esta questão para refletirmos. Num mundo que parece ter sido desenhado para nos puxar em 1000 direções ao mesmo tempo, o que é que cada um de nós poderia alcançar, criar ou resolver se conseguisse dedicar-se com foco e intensidade àquilo que realmente importa? A resposta, acredito, pode ser absolutamente transformadora.